Olá pessoal, nessa aula nós vamos abordar o tema resistência do solo ao esforço cortante. Essa aula ficou dividida aqui nos seguintes tópicos. Nós vamos falar aí sobre o conceito da equação de Coulomb. Posteriormente nós vamos juntar essa teoria de Coulomb com aquela que já estudamos anteriormente, que é o círculo de Mohr, e nós vamos de forma conjunta, né, entender qual que é a importância dessa abordagem na questão da resistência do solo. Terceiro tópico aí já é a questão de como determinar, né, essa resistência do solo, tanto em condições de laboratório quanto em condições de campo. E como já é de praxe, nós vamos fechar com alguns exercícios, né? Alguns exercícios aí, na verdade, não resolver, mas passar o andamento dele para vocês e depois a gente confere na nossa aula síncrona. Começando então pela equação de Coulomb. Nós já temos visto aí a questão das tensões principais, a tensão principal maior, tensão principal menor, e numa análise bidimensional, né, a gente conhecendo essas duas tensões, é possível, né, saber qual será tanto a tensão normal como a tensão cisalhante que irá atuar num plano que tem uma inclinação θ em relação à horizontal. Isso foi visto aí justamente na nossa aula anterior. Agora nós vamos ampliar um pouco esse conhecimento, vendo uma abordagem, né, que é justamente a equação de Coulomb e como ela pode nos ajudar a entender aí a resistência do solo ao esforço cortante e também algumas coisas bem interessantes em relação à mecanização agrícola. Bom, vamos lá, aqui relembrar um conceito com vocês que vem lá do ensino médio. Nós temos um bloco, né? Esse bloco está aqui com essa cor laranja, né? Então esse bloco tem um peso, né? Que é essa força W que está na vertical e para baixo, né? Aqui. E nós temos um par de reação, né? Então esse corpo, esse bloco estando em equilíbrio, nós teremos esse par de reação R, ok? Se eventualmente nós aplicarmos uma força H, e essa força, no caso aí, horizontal e para a direita, nós teremos uma mudança nesse vetor de reação, certo? Ele já não vai ficar mais perpendicular aqui à superfície, ele vai ganhar um ângulo em relação à normal, ok? Então, isso surge justamente em função dessa força externa que foi aplicada, que tende a fazer movimentar esse bloco, ok? Bom, na medida que essa força, vamos imaginar que essa força seja aplicada de forma bem suave no início, de modo a não promover movimento nesse bloco, ok? A gente está aplicando uma carga horizontal ali, mas o bloco ainda tem a questão do atrito que vai mantê-lo parado, né? A gente só vai ter uma alteração desse par de reação. Então, essa reação ela vai ganhar um ângulo alfa, né? A gente tem um ângulo criado aqui entre a normal e, esse novo componente de força aqui, ok? O que acontece? Na medida que nós vamos aumentando o valor de H, lembrando que aqui nós vamos aumentar a carga sem ainda promover movimento, né? Então, na medida que isso acontece, esse ângulo alfa ele vai aumentar também, né? Então, a gente tem essa relação aí. E no momento, né, exato em que ocorre o escorregamento desse bloco, nós vamos dar o nome de φ, ok? Nós vamos chamar esse ângulo de ângulo φ, que seria o ângulo de atrito interno, no caso, entre esses dois materiais, né? O que acontece, pessoal? Tanto quanto eu aumento essa força horizontal aplicada aqui, essa força H, certo? Eu aumento o ângulo. Só que nós devemos pensar também que se eu tenho um incremento aqui da carga vertical aplicada nesse bloco, nós teremos uma tendência contrária. Esse ângulo aqui, ó, ele tende a ser menor, ok? Onde que nós queremos chegar nessa relação, pessoal, com essa figura aqui, com esse esquema? É o seguinte, na questão do solo, se a gente estiver analisando uma espécime, né, um bloco de solo, naturalmente nós teremos esse efeito também sendo presenciado nessa amostra. Por quê? Se eu acrescento uma carga externa
né, em cima daquela amostra, ela vai ganhar uma resistência ao cisalhamento. E esse ganho de resistência ao cisalhamento, ele está relacionado justamente com esse ângulo de atrito interno do material, ok? Então, esse exemplo aqui, em princípio, pessoal, serve só para situar-nos, né, um pouquinho sobre essa questão do ângulo de atrito interno. Espero que tenha ficado claro, né? Isso aqui é só uma revisão lá do ensino médio. Então, essa variação do ângulo alfa, e quando ocorre o escorregamento, quando ocorre o movimento do bloco, nós chamamos esse ângulo formado aqui de φ. Né? E para nós, dentro do estudo de mecânica dos solos, será justamente o ângulo de atrito interno. Ok? Aqui embaixo, pessoal, tem uma figura que eu só aproveitei mesmo, né? Isso aqui mostra a complexidade das cargas, né, que estão aplicadas no solo. Então, quando a gente fala a questão de uma tensão normal aplicada, né, ela vai naturalmente se decompor, né, em componentes, no caso verticais, e componentes horizontais. No caso, as verticais nós sabemos que são as tensões normais, e as horizontais são as tensões cisalhantes, ok? Então, agora já vamos entrar mais diretamente, pessoal, até para economizar tempo de vídeo. Essa é a equação de Coulomb, certo? De forma geral, vou passar para vocês aqui o seguinte, ó, o que foi mencionado no slide anterior é justamente essa parte. Ó. Então, nós temos aqui o sigma, que é a tensão normal aplicada à amostra do solo, ok? E nós temos o ângulo de atrito interno. Né? Graficamente, a representação disso é o seguinte, ó, é o coeficiente angular da equação, ok? E o que acontece? Na medida que eu vou adicionando carga, percebam aqui, ó, eu tenho um solo submetido a uma tensão normal aqui, vou chamar de 1. Então, ela tem uma resistência ao cisalhamento aqui, que eu vou chamar de 1 também, né? Na medida que nós aumentamos essa tensão normal, né, passar aqui tensão 2, nós teremos um incremento de acordo com esse coeficiente angular, né, com o ângulo, no caso, φ, que a gente já sabe que é o ângulo de atrito interno, nós teremos também um incremento na tensão cisalhante do solo. Então, para nós, o ângulo de atrito interno, ele vai receber esse tratamento, né? Então, é o coeficiente angular que nos mostra o quanto a resistência ao cisalhamento de uma amostra varia de acordo com o incremento de tensão normal na mesma. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso. O conceito ele é muito simples, né? E nós temos aqui uma outra parte da equação, certo? Que seria a constante. Essa equação é uma equação linear, né? Uma equação de primeiro grau, do tipo AX mais B. No caso aí, o C é a coesão do solo, ok? O que é a coesão do solo para nós, pessoal? A gente já viu algumas características do solo e já temos, né, uma ideia quase que formada do que era. Então, a coesão do solo, ela vai depender naturalmente, né, da origem de cada das partículas que constituem o solo e também do patamar, né, do estado que aquele solo se encontra em determinado momento, né? Então essas forças aí elas vão ajudar na questão da tensão cisalhante também. Só que eu quero deixar uma definição mais clara aqui para vocês, que é a seguinte: a coesão do solo nada mais é que a resistência que o solo apresenta ao cisalhamento quando a tensão cisalhante é zero. Ok, pessoal? Então, nós vamos desconsiderar que exista uma tensão exógena aplicada àquele solo, ok? Aquele bloco de solo, por exemplo, né? Aquele corpo de solo. E aquele solo ele já vai apresentar uma resistência ao cisalhamento, certo? Então, nesse caso aí, nós temos a chamada coesão. Coesão é a resistência ao cisalhamento, certo? Quando não temos tensão normal aplicada na amostra do solo, ok? Dependendo da característica dos solos, né, nós teremos aí várias condições, obviamente, de coesão
e também de ângulo de atrito interno, né? Então, a gente tem aqui alguns valores que eu coloquei só para exemplificar, viu, pessoal? Por exemplo, a coesão do solo, em solos arenosos, no caso, ela varia de 0 até 10 quilonewtons por metro quadrado, quilopascal, né? Então, no caso, para solos argilosos, pessoal, nós temos uma participação maior, né, da coesão, ó, vai na faixa de 10 até 20 quilopascal, ok? Já para a questão do atrito interno, nós temos aqui, ó, uma variação para solos arenosos de 25 a 40 graus e para solos argilosos, aqui no caso ele vai de 0 até 25, viu, pessoal? Ficou errado. Então isso aqui é 0 até 25. Depois eu tenho que corrigir na versão do PVA-NET. Bom, qual que é a importância que nós temos de estudar isso tudo aí? Porque, por exemplo, ó, no solo argiloso, a coesão ela tem uma participação bem maior, né, do que a tensão do solo, certo? No caso, a tensão normal aplicada, né? E o contrário já acontece nos solos aí que são de textura arenosa. Então, você imagina um solo que tem aí uma coesão zero. No caso, é a areia, né? Um solo que é uma areia drenada, que a gente fala, não areia seca, ela tem coesão zero, né? Então, o que é a ideia? A coesão, pessoal, uma forma bem fácil de vocês lembrarem e também caracterizar isso para outras pessoas, é que se você faz um corte, né, num barranco, aquele barranco ele vai ficar ali no lugar por algum tempo, né, em detrimento aí, em razão, né, da presença dessa coesão, certo? Agora, no caso na areia, a gente já não tem coesão, assim que você corta, ela vai desmoronar e vai se acomodar ali de acordo com o seu ângulo de repouso, ok? Então, nós temos essa característica. Os solos arenosos, a resistência ao cisalhamento deles vem em maior parte desse termo aqui, ó, desse componente, ok? Nós estamos falando aí de questão de ângulo de atrito interno, certo? A resistência dos solos arenosos, né, que são solos não coesos, eles têm sua resistência ao cisalhamento basicamente dependendo desse termo aqui, né? Agora, na medida que o percentual de argila já começa a aumentar, nós temos solos mais coesos, ok? Então aqui eu fiz até uma multiplicação interessante, bem simples, né? Só reordenei essa equação aqui, que é o seguinte, multiplicando todos os termos pela área, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, a coesão vezes a área, né, C vezes A, teremos a carga vertical aplicada no solo, certo? Vezes a tangente do ângulo de atrito interno, e isso tudo que essa equação vai ser igual à força de cisalhamento que o solo suporta, né? Por que isso aqui é interessante? Porque isso, por exemplo, a gente pode relacionar com tração, né? E olha que interessante, quais são os principais fatores que afetam na capacidade de tração de uma máquina? Nós podemos listar 3 fatores. Primeiro deles, que nós conseguimos modificar, é a questão do pneu. Vamos chamar aqui dispositivo de tração. Então, o pneu lá a gente pode trocar, tem diferentes configurações, diferentes arranjos, nós podemos trocar. Nós temos também uma questão que é lastro, né? Eu posso adicionar lastro no trator agrícola. E uma terceira coisa que a gente não pode mexer é a condição de solo, né? Na agricultura nós temos que trabalhar com a área que tem lá disponível. A gente não pode variar, né, para favorecer ou não a questão da tração de uma máquina, ok? Então o solo a gente não consegue mexer. Num trator agrícola, o que nós vamos fazer então? Nós vamos mexer nesses dois carinhas aqui, ó. E por que esses dois aqui eles são os mais importantes, né, para a gente tentar ter uma ação, algum efeito em cima da performance de tração de uma máquina? Devido a esse seguinte fato, ó, o solo ele vai entrar como? Ele vai te dar a questão aí do ângulo de atrito interno e vai te passar a coesão do solo. Agora pensa bem, se a gente adiciona lastro
no trator agrícola, o que que acontece? Nós estamos colocando mais peso, mais carga vertical, né, atuando na superfície do solo. Quanto nós aumentamos esse termo aqui, a força de cisalhamento do solo, né, a resistência ao cisalhamento que o solo apresenta também será maior, ok? Então essa é a função do lastro. Agora vamos lá. Quando nós trocamos ou alteramos as configurações do dispositivo de tração, onde nós estamos trabalhando? Nós estamos mexendo com esse termo aqui, ó, com esse A, que é a área de contato do pneu com o solo. Aumentando-se a área de contato do pneu com o solo, nós teremos também um incremento em termos aí de resistência ao cisalhamento do solo, né? A gente vai conseguir ter um potencial de produzir tração maior, né, nessa condição. Né? Então, por que, que a gente pode trocar pneu no trator? Para conseguir diferentes áreas de contato, né? Talvez, certamente vocês já ouviram isso, mas não sabia de onde que vinha. Então tá aí, ó, porque que favorece a tração, né? Tanto a questão de mudar o dispositivo de tração e também a questão de adicionar lastro aos dispositivos de tração, certo? Porque fazendo isso, né, tanto aumentando a carga vertical e ou aumentando, né, também a área de contato, nós temos um aumento da resistência ao cisalhamento do solo, né? Bom, e o terceiro que eu deixei aqui separado, pessoal, a gente já sabe que não consegue, né? Nós não vamos conseguir modificar, né? A gente tem que lidar apenas com a questão aí do dispositivo de tração e do lastro, ok? Então, pessoal, nós temos uma condição aí, né? Nós podemos equacionar, estudar essa equação de Coulomb juntamente com o círculo de Mohr. Né? Isso tudo vai dar o que a gente chama de critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Das aulas anteriores, né, nós já vimos aí essa representação gráfica, né, já trabalhamos, fizemos exercício aqui, nós temos a tensão, as tensões normais, tensões cisalhantes no eixo Y, posicionamos tensões principais, né, tanto a maior como a menor, ponto central, o ângulo θ, e a gente sabe o estado de tensão que determinada amostra se encontra. Agora, o que nós vamos fazer nessa perspectiva de fundir essas duas teorias é o seguinte: trabalhar com as duas no mesmo gráfico, ok? Então, nós temos aqui uma situação, ó. Essa reta que está aqui é a reta de Coulomb, né? Equação de Coulomb. Percebam que ela apresenta aqui, no caso, apresenta-se como uma imagem especular, né? Nós temos o ângulo φ aqui, que é o ângulo de atrito interno, né? Então, esse ângulo está aqui para baixo também, ó. Nós temos, então, uma semelhança, né, entre essas duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Então, conhecendo esse ângulo, a gente traça aqui, eu tenho, então, no caso, a tensão da parte de baixo será uma tensão em sentido oposto, né? Aqui a que a gente conhece aqui de cima, por causa que muda a direção dessa tensão cortante. E dentro aqui entre essas duas equações de Coulomb, essas duas retas de Coulomb aqui, nós temos justamente o círculo de Mohr, que já foi alvo de estudo nas aulas anteriores. Né? Onde que eu quero chegar com isso tudo, pessoal? De acordo com o critério de falha de Mohr-Coulomb, essa falha ela vai ocorrer não no ponto de tensão máxima, que seria esse aqui, ó, um ponto de tensão cisalhante máxima. Ela ocorre numa tensão ligeiramente menor. Né? E quão menor essa equação? Vai depender naturalmente da equação de Coulomb, ou seja, do que você obteve aí por ajuste daquele modelo simples lá, né, do modelo linear, e também do estado de tensões em que o solo encontra-se submetido, certo? Então, no caso, a tensão cisalhante máxima, ela está posicionada aqui, né, nesse ponto, e essa aqui é a tensão de ruptura. Quer dizer que a amostra de solo ela vai se romper quando for atingida
essa tensão aqui, né, nesse ângulo correspondente. Perfeito, pessoal? Então, esse aí, de forma simples, é o critério de falha de Mohr-Coulomb, ok? Então, esse aqui é o ponto de falha que nós temos na nossa amostra. Bem, percebam que isso aqui é tudo triângulo, ó. Nós temos aqui um triângulo que forma um ângulo reto, ó. Nós temos aqui um triângulo menor, né? Então, todas essas relações que a gente está vendo aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, 2θr mais 2μ tem que ser igual a quanto? Na verdade, mais μ só, tem que ser igual a 180. Isso tudo que a gente vai ver aqui, pessoal, eu coloquei algumas equações, mas nada além de questões trigonométricas, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar algumas relações, por exemplo, o ângulo 2θ, ele será o quê? Mais ou menos 45, porque nós temos ele para cima, opa, nós temos ele tanto para cima quanto para baixo, né? Então, conhecendo-se o valor do ângulo φ, ou do ângulo de atrito interno da amostra, nós vamos saber calcular aí qual que é esse valor de θr. Né? Então, 2 vezes θr nós vamos encontrar aqui, da forma que está simbolizado, né? O θr é a tensão, desculpa, é o ângulo em que ocorre a ruptura da amostra, né? Que é o caso desse ponto aqui, ó. O ângulo B, né, esse ângulo que está aqui representado no gráfico como 2B, ele simplesmente vira μ aqui, né, e será 90 menos φ, ok? No final nós vamos fazer alguns exemplos, pessoal, que vocês vão ver que não precisa se preocupar em decorar essas equações, porque conforme eu já mencionei, é basicamente questão de trigonometria. Vou adiantar um pouco aqui e já colocar uma condição que vocês já sabem o que é. Uma condição aí de representação gráfica, olha que interessante, ó, não sei se vocês já notaram a diferença aqui, ó. Nesse caso, nós temos um solo que é chamado de solo não coeso, ou seja, a coesão desse solo, o valor de C é igual a zero. Lembrando a definição que eu passei lá no início, né? A coesão é a resistência ao cisalhamento que o solo apresenta numa condição de tensão normal zero. Ok? Então, no caso, pensando em areia seca, nós não teremos coesão. Dessa forma, a equação de Coulomb ela já vai partir diretamente da origem do sistema cartesiano. Né? Então, olha aqui, essa reta de Coulomb aqui, ó, ela poderia naturalmente continuar aqui, né, pessoal? Ela poderia continuar aqui. E a ruptura, ela ocorre justamente nesse ponto, ó, tá vendo? Onde a reta tem a interseção, né, com o círculo, no ponto onde a reta tem essa interseção com o círculo, a gente faz aqui a projeção perpendicular à reta, e onde esse traço bater vai ser a origem da nossa análise, né? Então, a origem está aqui, eu tenho sigma 1 para um lado e sigma 3 para o outro, ok? Lembrando, né, que, novamente, a tensão máxima não corresponde à tensão de ruptura. A tensão de ruptura é ligeiramente menor, ok? Bom, então, pessoal, se a gente conhece, né, tanto o valor dessas dimensões todas aqui, né, sei o sigma 1, sei o sigma 3, sei o ponto de origem, o que nos resta aqui é só questão de trigonometria. Então, se eu sei onde está posicionado a origem do círculo de Mohr, nós vamos poder, vou poder também calcular o raio, ó, então nós já teremos aqui, ó, teremos esse aqui que é a hipotenusa, teremos o cateto, só fica faltando esse outro cateto aqui, ó, que nada mais é que a resultante da equação de Mohr, ok? Então, a gente tem algumas relações também aqui para a parte de solos não coesos, né? Novamente aqui, ó, o θ, ele será 45 mais a metade do ângulo de atrito interno, ok? E como já mencionei com vocês, não há necessidade de decorar essas equações aqui para essas análises, né? Porque tudo é questão de trigonometria.
Bom, então aqui, ó, algumas equações que vocês vão ter que se lembrar, né? No caso, pensando aqui no sigma 1, na tensão principal maior menos a tensão principal menor, dividido por sigma 1 mais sigma 3. Né? O que é que isso aqui está falando, pessoal? Vamos voltar no slide anterior. Sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2, nós já não sabemos que é o raio dessa circunferência de Mohr. Ok? Então, isso aqui é o raio. Agora, quando nós temos o sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2, nós encontramos o ponto central. Então, a gente sabe o quê? Nós sabemos esse valor, sabemos esse, né? Ok, então seno de φ será o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, no caso aqui, nós teremos, né, justamente essa equação que está apresentada para vocês aí. Na literatura, né, já é registrada há bastante tempo a questão de coeficiente de pressão ativa e coeficiente de pressão passiva no solo. Eu simplesmente vou apresentar isso aqui dessa forma, pessoal, não vou explicar muito não, porque nós vamos ter uma análise de ruptura do solo em 2 dimensões nas próximas aulas. Então, a gente vai voltar a explicar isso aqui bem melhor, né? Mas, assim, já vou adiantar que são valores tabelados, né? Então, se eu conheço o ângulo de atrito interno do solo, eu vou saber, né, de acordo com essas tabelas, a questão aí da relação que existe entre a tensão, no caso, tensão maior e a tensão menor, ok? Então tá aí a tensão, né, os coeficientes de pressão ativa e passiva do solo. E agora nós vamos falar a respeito das relações aí para solos que apresentam coesão. Vocês estão vendo que aqui, ó, o C ele já não está mais na origem do sistema cartesiano. Então esse solo ele apresenta resistência ao cisalhamento quando não é aplicada uma tensão normal na amostra, ok? Mas todos os elementos estão presentes aqui, as tensões principais, né? O ângulo de atrito interno, está aqui, e aqui nós teremos também a questão do ângulo 2θ, certo? Lembrando, de novo aqui, pessoal, relações de triângulo, né? Então, se eu conheço a origem do sistema aqui, né, eu sei que a coesão, ó, ela está aqui. Eu posso traçar uma linha horizontal a partir da coesão. Né? Então, me sobra aqui, ó, um triângulo, que aqui eu ainda terei o ângulo φ, né? Só que eu tenho aqui o cateto e vou ter também aqui embaixo a hipotenusa, né? Que vai permitir dar todo o andamento que a gente precisa aí em termos de encontrar os valores aí pertinentes à equação, né? Na verdade, a teoria de Mohr-Coulomb. Nós vamos ver isso muito bem nos exercícios, pessoal. Estou até adiantando um pouco aqui, que acaba sendo mais fácil a gente trabalhar direto aí com os exercícios. Né? Então, aqui novamente as relações agora para solos que apresentam coesão, né? Utilizando aí de novo a questão do conceito de pressão ativa e pressão passiva do solo. No caso, para solos coesos, nós trabalhamos apenas com o coeficiente de pressão passiva, ok? E para fechar essa parte, nós vamos falar, antes de entrar nos exercícios, né? Vamos falar sobre determinação da resistência ao esforço cortante. Como obter esses valores? Nós temos, então, condições de executar esses testes tanto em laboratório, no caso aí por meio dos testes chamados, tanto por meio aí de testes conhecidos por ensaio de cisalhamento direto e também, no caso, o ensaio triaxial. E nós temos alguns aparatos que permitem a realização desses testes no campo. Então, se eu preciso de uma informação um pouquinho mais rápida, eu tenho como fazer isso diretamente no campo. Né? Os de laboratório, como se é esperado, eles demoram um pouquinho mais para acontecer. Então, vamos lá. Essa aqui é uma mesa, né, de cisalhamento direto do solo. Ela faz o chamado ensaio de cisalhamento direto do solo. Aqui é uma versão, desculpa, aqui é uma visão, às vezes pode complicar um pouco para nós, pessoal, mas é o seguinte, o aparato mesmo importante, né, tá aqui em cima, ok?
que está detalhado nessa figura. Ó. Vamos lá. O que acontece? Nós vamos colocar uma amostra de solo. Vocês estão vendo que aqui, ó, essa parte do aparato aqui, ó, certo? Ela é independente dessa parte de baixo. Então, nós temos duas partes aqui, ó, né? A parte daqui para cima e daqui para baixo. E o que vai acontecer? Nós vamos colocar uma amostra de solo aqui nesse espaço aqui, né, onde está escrito sample, e essa amostra ela ficará metade da a metade da amostra, né, metade de cima da amostra ficará em contato com essa parte de cima do aparato, ok, dessa caixa de cisalhamento, e essa metade de baixo vai ficar com essa outra caixa aqui, ó, ok? Só que o que acontece? Nessa caixa de baixo, pessoal, nós temos movimentação, certo? Nós temos a máquina, ela apresenta recursos para controlar e aplicar e controlar uma força horizontal aqui, certo? Então a amostra que está aqui dentro, ela vai ficar sujeita ao esforço cortante, né? Ao esforço de cisalhamento, certo? E aqui em cima nós temos como aplicar uma carga vertical, que corresponde, no caso, aí, a um acréscimo de tensão normal na amostra, ok? Então, o teste é composto de quê? Nós vamos variar, no caso, tensões normais aplicadas nessa amostra que está confinada aqui dentro e obter, né, por meio de uma célula de carga, a força correspondente ao momento em que ocorreu o cisalhamento dessa amostra, ok? Para vocês terem uma ideia do que fica no final, pessoal, isso aqui é um corpo de prova, certo? Então, conforme já explicado, né, as duas caixas elas têm essa segmentação, aqui a parte de cima e a parte de baixo, ok? E aqui é o plano justamente onde ocorreu o cisalhamento da amostra, né? Então, essa máquina ela vai permitir, né, você aplicar uma carga horizontal, uma força horizontal na amostra, no sentido de ser uma força cisalhante, e vai permitir também, vai permitir aplicar e medir essa força naturalmente, né, a força cisalhante, e da mesma forma vai permitir aplicar e controlar, né, a carga vertical atuando nessa amostra, ok? Então, só para dar uma geral aqui, pessoal, aqui está a questão da célula de carga, né? Aqui, essa parte de baixo, vocês estão vendo os pesos aqui. Esses pesos que estão posicionados, eles são para aplicar a tensão normal na amostra, né? Então, quanto mais peso eu vou adicionando aqui, mais tensão normal tenho na amostra. E aqui tem um motorzinho, né, que ele tem uma caixa de redução e um parafuso, né, uma rosca. Então, de acordo com o passo dessa rosca, ela vai empurrando essa caixa de cisalhamento para o lado e o sistema ele vai medindo essa força, né? Então, quando ocorre o cisalhamento, a gente consegue identificar por meio dos valores, né, que aquela amostra ela já apresentou o seu máximo resultado ali em termos de cisalhamento e tudo, e a gente vai anotar esses valores. Aqui tem algumas outras funcionalidades, pessoal, que eu não vou detalhar, mas, por exemplo, você tem como fazer esses testes com solo seco, com solo não drenado, certo? Com solo drenado. Então, essa amostra ela pode ficar em contato com água, então tem um recurso para fazer essa alimentação de água. Aqui tem um relógio comparador que permite identificar qual foi a deformação vertical da amostra, né? Inclusive esse dado nos ajuda a ter noção que já ocorreu o cisalhamento, certo? Aqui tem um detalhe da caixa de cisalhamento, né, das duas metades e tudo. E agora eu quero mostrar para vocês, né, o que acontece. O sistema ele mede força, né, tangencial e mede deslocamento. Né? O que acontece? Quando você coloca o corpo de prova lá, geralmente ele tem 10 centímetros por 10 centímetros, pessoal, e você coloca esse corpo de prova e começa a aplicar uma força tangencial, né,
o relógio ele vai apresentar uma leitura e vai chegar lá no máximo. Então, vai chegar no momento em que a amostra continua se deslocando. Vou voltar aqui só para vocês terem ideia. Esse deslocamento aqui, ó, ele continua e nós não temos o incremento em termos de força de cisalhamento, de força tangencial. Isso quer dizer que a amostra já se rompeu, certo? E o que é feito então? Nós vamos aplicar diferentes cargas normais nessa amostra, no caso está representada aqui com força, carga normal N1, carga normal N2, carga normal NI, certo? Então nós vamos acrescentando, no caso, pessoal, tensão normal na amostra, né, e vamos registrando qual foi a tensão cisalhante máxima, né, a tensão de ruptura, no caso, que aconteceu. Nós vamos fazendo esse registro e depois nós vamos modelar a equação de Coulomb, né? Porque nós teremos, então, para cada uma dessas cores aqui, né, para cada um desses pares N1 e F, força máxima 1, força máxima 2 e N2, nós vamos ajustar um modelo de regressão. No caso, um modelo que nós já sabemos aí, que é o modelo linear, né? Então, nós vamos conseguir justamente gerar a equação de Coulomb, né? Nós vamos fazer uma regressão linear, encontrar o coeficiente angular da equação, que a gente já sabe que é o ângulo de atrito interno. Vamos saber a coesão, né, que é a constante da equação, e com isso nós sabemos aí, em termos de mecânica básica do solo, né, qual é o comportamento que ele vai apresentar, ok? Enfim, existem outros aparatos para fazer isso. Tem o ensaio triaxial, que ele consegue aplicar, conforme o nome já indica aí, né, em 3 eixos, conhecer esses esforços. Então, ele fornece, em princípio, os resultados mais precisos, ok? Aqui só um detalhamento, né? Nós teremos a aplicação da carga normal. Deixa eu voltar aqui. Nós teremos a aplicação da carga normal, aqui por meio de um eixo que tem contato com a amostra, e a tensão, no caso essa aqui é σ1, né? Tensão normal, tensão principal maior, e σ2 essa azulzinha aqui, ó. Desculpa, σ3 essa azulzinha. Então, pessoal, essas pressões, tanto σ1 como σ3, elas são controladas. Então, ele acaba fornecendo leituras aí, de modo geral, mais precisas. Eu não vou detalhar muito porque esse é um equipamento que eu não domino, esse eu nunca trabalhei com ele, certo? Mas fica aí para nós a menção, né, a esse aparato. Em termos de ensaio de campo, pessoal, nós temos o aparelho chamado caixa de torção, ou então do inglês vem de shear test, alguma coisa assim. Outra coisa que é ensaio de paleta, que o pessoal chama ensaio de paleta, né? O que acontece? Existe esse dispositivo, é um dispositivo relativamente simples. O que acontece? Ele é um círculo, né? Esse aqui é um deles, no caso, ele tem um círculo que tem um raio R, e aqui nós temos uma série de paletas que fazem parte, isso aqui é tudo um monobloco, no caso, né, uma peça só, e aqui nós temos essas paletas. Essas paletas apresentam aí dimensões específicas, né, e que vão ser inseridas no solo. Então a gente insere esse dispositivo no solo e com auxílio de um torquímetro, nós vamos girar esse aparato e fazer a leitura. Qual foi o torque máximo que ocorreu durante esse procedimento? Então, conhecendo-se o torque máximo, né, nós vamos ter uma estimativa aí de tensão cisalhante que esse equipamento consegue mensurar, ok? Isso aqui, no caso, utiliza-se muito para situações de campo onde você não vai trabalhar com fundações que vão estar sujeitas a muitas cargas, a cargas elevadas e tudo. Inclusive, é possível encontrar variações, né? Então, tem aparato aqui, no caso, esse é uma coroa circular. Então, essa coroa circular apresenta 2 raios, raio 1 e raio 2, né? E a equação, isso aqui ela foi gerada com base em dados experimentais, né?
Então ela tem aí a sua validação. Novamente, ela precisa saber qual foi o torque máximo que ela apresenta, né, para calcular aí qual que é a tensão cisalhante máxima que ocorre na amostra de solo. Tem esse outro aqui que ele é mais simples ainda, ó. Nós teremos aí no caso o raio, né, da amostra naturalmente. Vocês estão vendo que é a mesma equação, né, a mesma equação utilizada lá no primeiro. Essa aqui ela tem a variação, pessoal, por causa da diferença de raio, né, que é uma coroa circular, mas enfim. E naturalmente, acho que uma coisa que eu acabei me esquecendo de mencionar aqui com vocês é que a altura dessa paleta aqui, ela vai definir para aquela altura, né, para aquela profundidade de solo que você deseja ensaiar. Então imagine que para a questão de tração, por exemplo, nós utilizamos geralmente a profundidade máxima de 15 centímetros. Então você iria produzir um equipamento desse com a profundidade aqui de 15. E é lógico que o valor, né, que você vai ter aqui por estimativa elevado para essa profundidade. Ok? Deixa eu passar por mais aqui. Então, tem essa equação aqui, o M que apareceu em todas elas aí, né, pessoal? Elas são equacionadas aí de acordo com esse modelo, que é o modelo empírico, né, que relaciona aí a questão das dimensões da paleta, né? Qual que é o torque máximo e aqui já aparece para nós a coesão do solo, ok? Agora vamos passar para a parte que eu acho que vai ser mais proveitosa aí, que é a questão dos exercícios, né? Por exemplo, aqui nós temos um solo que ele está sujeito a, na verdade, no ponto de falha, né, dessa amostra, são apreciadas as tensões de tal, né, tensão cisalante 3,5 e tensão normal 10 kPa. Então está pedindo aqui, ó, obtenha por meio de cálculos e também graficamente os seguintes itens. A tensão resultante do plano de falha. Qual que é essa tensão resultante do plano de falha, pessoal? É aquela resultante da equação de Coulomb, que é o SR aqui, ó, que seria, no caso, o cateto maior. Depois pede o ângulo de atrito interno do solo e pede também o ângulo de inclinação do plano de falha em relação, no caso, aí, ao sistema de coordenadas que são consideradas tensões principais, ok? Então, gente, eu vou até apagar essa bagunça que eu fiz aqui para não ficar mais bagunçado. Vamos lá. O que acontece? O que a gente tem de informação até o momento? Nós temos aqui, ó, né, o ponto de falha ocorre nesse lugar, ó, que é um lugar que corresponde a 10 kPa, certo? E aqui em cima, ó, ele corresponde a esse ponto, né, que é um ponto que a tensão cisalhante é 3,5 kPa, né? De posse desses valores aqui, o que nós podemos calcular? Nós podemos calcular, naturalmente, o ângulo de atrito interno, porque nós sabemos que o seno, no caso, a tangente, né, do ângulo φ, colocar a tangente de φ aqui, ó, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 3,5 dividido por 10. Então, nós vamos conseguir achar o valor da tangente e, lógico, né, fazendo o inverso, retornar o valor do ângulo de atrito interno, ok? Da mesma forma, se a gente faz aqui, ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, nós conseguimos achar o valor R aqui, ó, que é resultante, né, que é o item A, tensão resultante do plano de falha, né, que é essa tensão aqui, ó, certo? E eu acho que eu já coloquei todas as respostas aqui, pessoal, estou perdendo tempo aqui. Mas enfim, olha o que foi perguntado, né? Então, utilizando essa questão do triângulo aqui, ó, primeiramente nós encontramos, né? Qual que é a tensão resultante? Que é esse aqui, ó, tensão R aqui, né? Fazendo cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que corresponde, no caso, à tensão cisalhante e a tensão normal,
nós encontramos o resultado 10,6. Então, essa reta aqui, ela tem um valor de 10,6 kPa. Vamos lá, vamos encontrar o valor de atrito interno, né? Quanto que vale esse ângulo φ? Nós vamos fazer, ó, cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? E fazendo o inverso disso aí, que no caso o inverso da tangente, nós vamos encontrar o valor, né, que está aqui, ó, 19,29 graus. Conhecendo então o valor da inclinação, né, no caso do ângulo de atrito interno, nós teremos como calcular o valor de θ. Então, 45 mais a metade do ângulo de atrito interno vai fornecer aí um valor de θ igual a 54,56. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, ó, analisando bidimensionalmente, né, levando em consideração o sistema de coordenadas aí, em que as tensões são as tensões principais, nós teremos a falha ocorrendo nesses valores de 3,5 e 10 kPa, quando o plano de atrito, o ângulo de inclinação foi igual a 54,65 graus, ok? No próximo exercício aqui, vocês vão tentar, pessoal, todos esses exercícios a gente vai adotar aquela metodologia, né? Vocês vão tentar fazer e depois a gente vai debater, né? Caso tenha alguma dúvida. Graficamente é muito simples, foi o que eu já iniciei a fazer com vocês. A gente vai definir os triângulos aqui e calcular os valores que a gente precisa. Ok? Então vamos aqui, ó. O que vai ficar aqui, ó? Pediu para calcular nesse exercício 2, pediu para ser calculado, além de todas as características aí, naturalmente nós vamos precisar calcular as tensões σ1 e σ3, né? Ok, então nós já sabíamos aqui a tensão cisalhante do solo, que era lá 36, desculpa lá, o ângulo de atrito interno 19,29. O ângulo de atrito interno é 19,29. Então eu sei que o ângulo de atrito interno está aqui, ó, dentro desse triângulo, ok? Para saber o ângulo alfa, nós precisamos fazer isso aqui, ó, porque a soma dos ângulos internos do triângulo vale 180 graus, certo? E conhecendo o atrito interno 90, só sobra o alfa. Então nós encontramos o valor de ângulo alfa igual a 70,71 graus. Então, conhecendo esse ângulo alfa aqui, ó, né, nós conhecemos esse valor e nós conhecemos esse valor aqui, ó, que é 3,5 kPa, nós podemos calcular o raio do círculo de Mohr, que é justamente o T que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, nós concluímos aí que o valor de T, o raio do círculo de Mohr, tem um valor igual a 3,75 kPa. Outro ponto que nós vamos precisar calcular para saber as tensões principais é essa distância aqui, ó. Quando nós fizemos a primeira análise no exercício anterior, nós sabíamos só que esse ponto de tensão aqui tinha um valor igual a 10, né, 10 kPa. Só que a gente sabe que o centro, né, o raio aqui no caso, ele vai ser perpendicular à equação de Coulomb, certo? E ele vai estar cortando o eixo das tensões normais, onde vai ser o ponto central do círculo de Mohr. Certinho? Então, nós precisamos saber o que? A distância correspondente aí à posição desse ponto central. Então, no caso, é o x. Para saber o x, a gente basta fazer o seguinte, ó. O valor de x, se eu fizer o tangente de alfa, não é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Então, essa equação aqui, ó, né? Então, nós chegamos num valor de x igual a 1,13 kPa. Naturalmente, esse ponto σ1, como a gente já sabe, ele vai ser o quê? A posição do ponto central. Espera aí que eu acho que tem um erro aqui. Aqui é 11,3. Pessoal, deixa eu corrigir rápido aqui, antes que tome muito tempo.
Peraí, que eu acho que tem um negócio errado aqui. Esse exercício aí. Vamos ver quanto que vale o x. Aqui vale 10, né? Então o ângulo alfa vale 70. Nós sabemos que aqui vale 3,5. Então nós sabemos que tangente de alfa será igual a 3,5 dividido pelo valor de x, né? Então 3,5 dividido pela tangente de 70,71. Esse valor aqui, pessoal, no caso, ele vai dar, não sei o que eu fiz confusão aqui, ele dá 1,23 kPa, viu? Depois vocês vão me ajudar aí. Então aqui dá 1,23, ok? Então o valor do ponto central, acho que é isso mesmo. O valor do ponto central aqui, gente, ele vai ser o seguinte, ó. Vai ser 10 kPa, né, que a gente já sabe aqui, mais o valor correspondente a x, mais 1,23. Então, o ponto central, que é o S aqui, ó, né, ele vai valer 11,23. Né, foi um erro de digitação aqui, ó. Então, é 11,23 mais o valor correspondente ao raio, que está calculado aqui em cima. Ó, né? Então, a tensão σ1 vai ser igual a 14,84 kPa. Da mesma forma, gente, nós vamos fazer aqui, ó, lembrando que aqui está errado, né, que é 1,23. σ3, a tensão principal menor, ela vai ser o ponto central, que nós já calculamos aqui, menos o raio, né? Então, o ponto central menos o raio, nós vamos achar aqui 7,42 kPa, certo? Então, aqui está errado também, né, pessoal? Acabei esquecendo. Vocês confiram isso aí para mim, fazendo favor, gente. Ruim da aula gravada é isso. Com 50 minutos de aula parece um trem. Quanto que é o valor? É isso mesmo. Então, aqui vale 70, o resultado é 1,23 aqui, viu, pessoal? Então, sabendo que vocês vão calcular isso depois aí, a gente discute se houver alguma dúvida, ok? Pessoal, notem aqui, né, novamente esse exercício, eu até aproveitei, né, eu até fiz aqui com os mesmos valores de tensão cisalhante de tensão normal, só que essa condição é diferente, esse solo ele apresenta coesão, e a sua coesão é igual a 1 kPa, ok? O que vocês vão fazer? Qual que é a dica para resolver esse exercício? Vocês vão buscar aqui, ó, um triângulo, ok? Ó, esse triângulo aqui, por exemplo, ó, nós sabemos o que, ó, fazendo aqui a condição, a tensão cisalhante dele está aqui, que a gente sabe que é 3,5, né, igual no exercício anterior, 3,5, e a tensão normal aqui vale 10, ok? Então, dessa forma, a gente sabe, esse cateto aqui, ele vale 10 kPa, e esse cateto aqui, agora, ele não vai valer 3,5 mais, ele vai valer 3,5 menos 1, que é o valor justamente correspondente à coesão. Então, fazendo aqui, ó, né, 3,5 menos 1, nós temos 2,5 kPa. Né? Então, com base nisso aí, né, nós vamos fazer, encontrar, né, chegar nesses valores de σ1 e σ3 φ e θ, assim como no exercício anterior, né? Fazendo simplesmente as relações trigonométricas aí para os triângulos, ok? Depois de fazer isso aqui, vocês vão encontrar 2,5, por exemplo, né? 2,5 dividido por 10, né? O inverso da tangente no caso aí, nós vamos achar um ângulo aí, ó, φ de 14,04. Né? Então, conhecendo esse ângulo aqui,
A gente pode, inclusive, calcular o valor da resultante aqui, ó, certo? Que é esse cateto maior. Desculpa, que aqui no caso esse triângulo menor é a hipotenusa, né? Ok, o próximo passo aqui agora, o que vocês vão fazer? Encontrar o valor do raio, né? Conhecendo o ângulo de atrito interno, né, e sabendo que aqui é um ângulo de 90 graus, vocês vão chegar no valor aí do ângulo alfa que está aqui, ó, aquele valor de ângulo alfa que eu usei no exercício anterior, certo? Então, sabendo que esse ângulo e esse, a gente vai saber, né, no caso esse ângulo aqui é o mesmo daqui, né? A gente vai saber calcular as tensões de forma análoga ao exercício anterior, tensão maior e menor, e dessa forma também a tensão, desculpa, o ângulo θ de inclinação aí, certo? O outro exercício aqui, pessoal, exercício 4, ele fala o seguinte: foi feita uma determinação, né, no ensaio aí numa mesa de cisalhamento, não cisalhamento direto, solo, aquela mesa mais simples que eu mostrei para vocês, e foram obtidos esses valores que estão tabelados aqui, ó. Então foram aplicadas 3 cargas normais na amostra, ok? Correspondente a 50, 100 e 200 kgfm, e foram registradas 3, obviamente, né, 3 forças tangenciais máximas, 40, 180 e 160. A amostra ela tem uma área de 100 centímetros quadrados. Então, está perguntando para a gente calcular o valor da equação de Coulomb e saber também qual que é o valor de coesão. Né? Falo com vocês para jogar esses dados já no Excel, né, para ficar mais fácil. Então, aqui, o que, que eu fiz? Ó? Eu passei, né, cada valor desse aí para newtons, multiplicando por 9,81. Peguei cada uma dessas forças aqui, dividi pela área da amostra, né, da área transversal da amostra, 0,01 metros quadrados, e encontrei os respectivos valores de tensão normal, né, 49,05, 98,1, 196,2. E com base também nas forças tangenciais máximas, calculei as tensões cisalhantes na respectiva amostra, né? Então foi feito isso aí. Então eu postei um gráfico aqui, ó, x e y no Excel, e no caso eu plotei uma dispersão e ajustei um modelo de regressão, certo? Uma regressão linear simples, ó. Então eu tenho um modelo aqui que é 0,8x mais c. Então no caso aqui é o ângulo de atrito interno do solo, né? E aqui é o valor de coesão. Notem, pessoal, que esse valor encontrado aqui é extremamente pequeno. Então, esse caso aqui é um solo. Até se a gente fizer a projeção da reta aqui, a gente vai ver que a tensão do solo ela coincide com a origem do sistema cartesiano. Então, é um solo não coeso. A gente pode pensar que é uma areia seca, certo? Agora, para saber qual que é esse ângulo de atrito interno, já está expresso para a gente aqui, ó, certo? Bom, o outro exercício que tem aí para vocês é esse aqui, que é muito simples. Ele vai pegar e falar o seguinte: para o caso do exercício 5, exercício anterior, está pedindo, né, a tensão cisalhante e a tensão máxima quando o solo está sujeito a essas tensões principais aí, ó, de 73,111 e de 16,889. Né? Então, a gente vai novamente partir para aquela questão da análise do triângulo. A gente sabe que o solo não tem coesão, né? O valor de C é igual a zero. A gente já sabe o valor de φ, ok? Então, nós vamos fazer a projeção dessa reta, no caso, a resultante de Coulomb, né? E nós vamos achar um ponto que corresponda a essa interseção do círculo, que é delimitado por essas tensões que foram apresentadas, saber qual foi esse valor aqui, ó, certo? Isso aqui, pessoal, eu recomendo que vocês, às vezes, fazer de forma gráfica, né, por meio de algum software, consegue sair mais fácil aqui, mas por conta sai também, né, porque a gente já sabe aqui o valor de ângulo de atrito interno, sabe aqui, ó, a questão do raio, a gente já vai descobrir qual que é o raio dessa circunferência, né? Se eu fizer aqui, ó, sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2 vai ser igual a T,
né? Se eu fazer sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2, eu vou achar o valor aqui, ó, de baixo. Então, nós vamos calcular todo o restante, né? Então, a gente consegue sair fácil desse problema. Espero que vocês consigam fazer esses exercícios, né, listados, e também os exercícios que vão aparecer aí nas listas, ok? Bom, pessoal, para não delongar mais essa temática, eu acabei me enrolando lá naquele exercício, né? Eu já peço desculpas aí para vocês, mas realmente não é fácil. A gente tem que gravar essa quantidade de aula que a gente está gravando, agora que as aulas da graduação começaram. Mas assim, eu peço desculpas e agradeço muito aí ao tempo, né, que vocês gastaram assistindo essa aula, ok? Muito obrigado então, pessoal, e até a próxima videoaula.